Agostinho Canóbio do Atlético Paranaense é o plano B no Palmeiras caso as negociações com Facundo Torres não avancem. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa informação exclusiva e fala também do Flamengo com números preocupantes em relação às finanças. Já o Cruzeiro de olho em Tagliafico, será que essa história é verdadeira? Falo também sobre o São Paulo e um hype criado ultimamente em cima de André Silva. Para completar, tem as últimas do mercado, bastidores, o Bahia entrando na disputa por Eric Pulga. Falo também sobre 4 reforços grandes para o Botafogo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, uma das mais antigas parceiras do canal do Nicola. Queria apresentar 2 sugestões de aposta para essa terça-feira e estou bastante confiante. A primeira delas para a Liga das Nações na Europa, vou de vitória da Alemanha contra a Hungria, da Holanda contra a Bósnia, da Suécia no fim do primeiro tempo e no fim do jogo contra o Azerbaijão e na vitória da Eslováquia contra a Estônia. Se esses resultados se confirmarem, meus R$100 se transformam em R$336. Também temos jogos das eliminatórias na América do Sul nessa terça-feira e a minha múltipla conta com vitória da Colômbia contra o Equador, com vitória da Argentina contra o Peru, com vitória do Brasil contra o Uruguai, Brasil ou empate, e com vitória da Bolívia ou empate diante da seleção paraguaia. Se as minhas previsões se confirmarem, estou apostando R$100 para voltarem R$335. Para você fazer sua fezinha na Aposta Ganha é super simples, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro e vem jogar com responsabilidade. Importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade, combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é internacional. O jornal Sport da Espanha afirma que Endrick, do Real Madrid, já está na mira de 3 clubes para janeiro do ano que vem. Endrick que vem jogando bem pouco com a camisa do Real. São eles a Roma, o Southampton e o Valladolid da Espanha. O Valladolid é o time de Ronaldo Fenômeno. Já Juninho, volante do América, 37 anos de idade, está mesmo acertado para jogar no Goiás no próximo ano. O contrato dele com o Coelho se encerra em dezembro e o Goiás fez uma proposta de 2 anos com um aumento salarial. O Juninho, que havia chegado ao América em 2016, ganha 150 mil mensais e vai ter um salário perto de 250 mil para vestir a camisa do Esmeraldino. Bora falar agora sobre o Santos, que demitiu Fábio Carille, mas ainda tem uma conta alta a acertar com o técnico campeão da Série B. São R$4.100.000, R$2.600.000 de multa pela demissão, R$1 milhão pelo acesso à Série A e mais R$500.000 pelo título conquistado na Série B. Nada disso foi pago e o presidente Marcelo Teixeira já avisou que não há condição financeira para fazer essa quitação à vista. Pelo contrário, o Santos vai prometer um parcelamento. Não duvido que essa história vá terminar na justiça. Só é importante lembrar que o Santos, enquanto jogou a Série B, precisou de uma série de empréstimos bancários, além de antecipação de receitas para manter a folha salarial de R$8 milhões por mês, disparada a maior da segunda divisão. Pelo menos o sofrimento acabou, o Santos está de volta à primeira divisão e tem no Pedro Caixinha, ex-treinador do Red Bull Bragantino, aquele principal alvo. Resta agora que o Caixinha aceite a proposta do Vasco. A impressão que eu tive depois de conversar com uma pessoa próxima ao técnico português é de que o Caixinha gostaria de esperar mais alguns dias para saber que tipos de proposta ainda pode receber de clubes da primeira divisão. Quero falar agora sobre uma situação inusitada no São Paulo. André Silva, contratado para essa temporada, é reserva absoluto do Caleri. Temporada de 38 jogos, 7 gols e 3 assistências. Jogador de 27 anos que não conseguiu se destacar no futebol português e tem uma passagem até aqui discreta no São Paulo. Mas os noticiários nos últimos dias apontam para um grande craque. Primeiro, coisa de uma semana atrás, surgiu a informação de que o Arthur Jorge, o técnico do Botafogo, havia tentado por diversas vezes a contratação dele enquanto ambos trabalhavam em Portugal. Nem duvido que seja verdade, mas trata-se de algo que aconteceu no passado. A mais nova informação e que me chamou ainda mais a atenção dá conta de que 3 clubes europeus querem o André Silva para a janela de inverno, ou seja, para janeiro, quando as coisas
esse tipo de negociação é bem mais complicada. Seriam eles o Hoffenheim e o Union Berlin, ambos da Alemanha, além da Udinese da Itália. A pergunta que eu quero deixar para vocês é: o que esses clubes viram no André Silva nessa atual temporada? Vale a lembrança de que nos últimos 4 jogos do São Paulo, ou melhor, nos últimos 5, ele foi reserva em 4. Contra o Bahia, inclusive, nem saiu do banco de reservas. E a participação dele, apesar dos gols, como por exemplo contra o Atlético Paranaense, tem sido sempre nos minutos finais. 3 minutos, 4 minutos, 10 minutos. Dos últimos 5 jogos, aquele em que ele mais atuou foi com 13 minutos em campo. Então, confesso que estou muito surpreso com todo esse barulho que está sendo feito em cima do André Silva. E a pergunta que eu deixo para você é: o André Silva tem ido bem? Você gosta dele? Merece elogios? Será que tem proposta mesmo? Já registra a sua opinião. Combinado? Hora de falar sobre o Botafogo, que está prometendo 4 grandes reforços para 2025, mesmo diante de uma crise financeira sem precedentes no Lyon, que pode determinar o rebaixamento na canetada do time francês. Você sabe, né, que o Lyon, o Crystal Palace e o Botafogo fazem parte do grupo de times de John Textor. Na França, onde concedeu uma entrevista coletiva, o Textor afirmou que as coisas no Botafogo vão muito bem, obrigado, e ainda prometeu 4 grandes reforços, grandes contratações para o próximo ano. Palavras do Textor, abre aspas: nosso plano no Botafogo é vender muito e comprar mais ainda. É aumentar o nível, estar no top 3 do Brasil o ano todo e lutar pela Libertadores sempre. Montamos esse elenco a partir de transferências gratuitas, junto de 2 grandes contratações, a do Almada e do Luiz Henrique. Manteremos um elenco mais forte ainda no ano que vem, com 4 grandes reforços. Fecha aspas. Confesso que não consegui descobrir nenhum dos nomes planejados pelo Botafogo, mas posso te assegurar que o Fogão vai precisar se desfazer de jogadores importantes para ajudar a pagar a conta do Lyon, enormes dificuldades financeiras no clube francês e a promessa de rebaixamento se o Lyon não apresentar 100 milhões de euros nos próximos meses. Quero te falar agora sobre Pablo Verratti, o centroavante do Vasco. Luta pela 6ª artilharia de um campeonato na sua carreira. Já são 5 contabilizando a recém-conquistada da Copa do Brasil, quando o Verratti marcou 7 gols com a camisa do Vasco. Verratti aparece nesse momento com 9 gols no Brasileirão, são 3 a menos do que o Estevão, o artilheiro do campeonato, jogador do Palmeiras. É bom lembrar, porém, que o momento não é dos melhores. O Verratti completou nesta terça-feira 1 mês sem balançar as redes, seu maior período desde que chegou ao Vasco. É só importante lembrar que nesse 1 mês foram apenas 3 partidas por causa da data FIFA. Jogador que fez seu último gol na 28ª rodada do Brasileirão contra o Cruzeiro. Só para arrematar, das outras 5 artilharias conquistadas pelo Verratti, 4 delas recentes, o que mostra a boa fase do atacante argentino. Só mais uma em relação a Verratti e Vasco. Pedrinho concedeu recentemente uma entrevista coletiva, admitindo adorar o Verratti, mas sinalizou que não acha que o Verratti merece mais um aumento como o atacante vem pedindo. Na avaliação do presidente, o salário dele já é bastante alto. Quero falar agora sobre Eric Pulga, o grande destaque do Ceará na Série B, artilheiro da competição e agora alvo também do Bahia. O nome do Pulga vem sendo especulado especialmente no Corinthians. Desde a metade do ano, Paulo Pitombeira foi o grande responsável por esse barulho. Mais recentemente, o Palmeiras e agora o Bahia também foram colocados como times interessados. A informação sobre o interesse do Bahia foi divulgada pelo Marinho Júnior. O que eu fiz? Entrei em contato com o Pitombeira para perguntar sobre especificamente esses times. E ele nem respondeu que sim nem que não, mas admitiu que existem sondagens do Brasil e do exterior. A tendência é que o Pulga seja negociado ao fim da Série B. Ceará, que venceu o América por 1 a 0 na noite dessa segunda-feira, pulou para a 4ª colocação e só depende de si para subir para a 1ª divisão. Uma vitória contra o Guarani, já rebaixado em Campinas, assegura o acesso do vovô para a elite do futebol nacional. Também já contei para vocês de forma exclusiva nos últimos dias que o Ceará recusou recentemente uma oferta da Major League Soccer de 4 milhões de dólares pelo atacante. Só para completar em relação a Pulga e Bahia, o Bahia não confirma, mas parece ser o tipo do jogador que o Rogério Ceni adora. Aquele cara de muita velocidade, explosão, bom no 1 contra 1 e que tem se especializado em marcar gols. Bora fazer um alerta importante sobre as contas do Flamengo. E esse alerta partiu do BAP,
candidato de oposição à presidência do Fla, ele participou de um debate promovido entre os candidatos à presidência do Flamengo nas últimas horas. O BAP disse o seguinte, abre aspas, o faturamento do Flamengo nesse ano vai cair de 1 bilhão e 300 milhões para 1 bilhão e 200 milhões. A dívida, que já foi praticamente zerada, agora já é de quase 450 milhões de reais. Torcedor do Flamengo, não acredite nessa história de que apenas porque somos grandes a coisa vai ficar bem. Cuidado para que não esteja sendo formada uma arapuca para transformar o clube em SAF. Nesse mesmo debate, o BAP fez referências negativas a São Paulo e Corinthians, abre aspas, para o candidato à presidência, que é o maior favorito à vitória na eleição do dia 9. Abre aspas, cuidado com o exemplo do São Paulo, que ficou 13 anos sem um grande título, e com o Corinthians, que em 2012 ganhou Libertadores e Mundial e hoje lamenta o estádio que eles têm. Não acreditem em quem apenas fala sobre o sonho sem mostrar como esse sonho será realizado. Fecha aspas, a pergunta que eu quero deixar para você é, você concorda com o BAP? Ele tem razão? As dívidas e os números ruins do Flamengo nesse ano são um alerta para a votação do fim do ano? Já uso o espaço para comentário, registra a sua opinião. Combinado? Hora de falar sobre o Corinthians. Vi muito torcedor alvinegro preocupado com a possibilidade de Hugo Souza se mudar para a Bélgica, mais especificamente para o Lommel, que joga na segunda divisão do futebol belga. Essa informação foi divulgada por páginas que cobrem o Flamengo e indicam que o clube do Grupo City que tem interesse no Hugo Souza é o Lommel. Qual vocês acham que é a chance de Hugo Souza, titular absoluto do Corinthians, preferir deixar o timão para atuar na segunda divisão do futebol belga? Sim, o Lommel está na segunda divisão e nem é o líder, tá? Fui conferir aqui, ocupa a 5ª colocação. Se o torneio terminasse hoje, iria disputar um play-off final, valendo uma última vaga pelo acesso para a elite do futebol belga. O Hugo quer ficar no Corinthians, mas o alerta vem aqui, o Timão tem somente até 30 de novembro para se acertar com o Flamengo, para fazer valer o custo de 5 milhões de reais para a compra desse jogador. A partir de 1º de dezembro, se não houver acordo entre os clubes, o Flamengo fica livre para negociá-lo pelo valor que bem entender, e com um clube que paga mais, é óbvio que a palavra do Hugo Souza também será importante. Timão, na semana passada, deixou vazar um acordo com um banco que seria o fiador do negócio, mas até agora não existe acordo entre Corinthians e Flamengo. A situação começa a ficar preocupante, não pela presença do Lommel, pelo interesse do clube do Grupo City, mas pela falta de acordo. Já deu para perceber que o Flamengo vai tentar dificultar ao máximo a operação por entender que o Hugo Souza vale bem mais do que esses 5 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos. Só para completar, em relação ao Timão, o Corinthians também precisa resolver o transfer ban, aquela dívida de 6 milhões de reais que tem com o Balbuena, que o impede de contratar, ou de registrar jogadores até janeiro de 2026. Só para fechar sobre o Corinthians, o Timão vai lançar no dia 1º de dezembro totens do Memphis Depay para serem vendidos por R$ 69,99. A saideira em relação ao Corinthians, o zagueiro Kaká, que havia chegado por empréstimo do Tokushima Vortis, vai custar 4 milhões de dólares. Operação de compra por 90% dos direitos econômicos. Hora de falar sobre a possibilidade de o Cruzeiro contratar Tagliafico, lateral esquerdo titular da seleção argentina e do Lyon. Essa informação foi divulgada por Olivier Salmon, que cobre o dia a dia do Lyon. Para mim, o melhor lateral esquerdo especulado no futebol brasileiro. Bernabé, Wendel, Marlon, entre outros, todos sendo especulados, podendo mudar de clubes. Tagliafico está bem acima de todos os atletas que eu citei. Jogador formado na base do Banfield, com passagem pelo Independente e que jogou no Ajax de 2017 a 2022. Todo mundo sabe da crise financeira pela qual passa o Lyon, a necessidade da venda de atletas, e hoje o Tagliafico representa um custo bem alto de 2 milhões e 200 mil reais por mês. O contrato dele se encerra em junho do ano que vem, ou seja, a partir de janeiro ele já poderia aceitar ou assinar um pré-contrato. Seria dos mais interessantes se o Cruzeiro levasse essa história adiante. Na manhã dessa terça-feira, antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte cruzeirense que afirmou, ou melhor, não quis confirmar nenhuma tratativa com o Tagliafico. Duvido que o Cruzeiro se prontifique a pagar 2 milhões e 200 mil reais por mês por um lateral esquerdo.
mas se o Tagliafico topasse uma redução salarial e o Lyon não fizesse grandes exigências do ponto de vista financeiro, seria um negócio dos sonhos. Só para arrematar, em relação ao Cruzeiro, a Raposa decidiu não confirmar nenhum nome em relação a reforços nessa janela ou nessa semana, tudo por causa da decisão marcada para sábado contra o Racing. Cruzeiro e Racing disputam o título da Sul-Americana e tem muita coisa em jogo, além de um título internacional, a classificação para a Libertadores do próximo ano, para a Recopa e um prêmio de 6 milhões de dólares prometidos ao campeão. Bora fechar o vídeo com informação exclusiva. Canóbio é mais um alvo do Palmeiras para 2025. Eu já havia contado para vocês durante o fim de semana que Facundo Torres, uruguaio de 24 anos de idade, que pertence ao Orlando City, é o plano A do Palmeiras para substituir o Estevão no próximo ano. O grande ponto é que o Orlando City pede 15 milhões de dólares para fazer o negócio e o Palmeiras avalia esse valor como muito alto. Diante da dificuldade em contratar o Facundo Torres, a Leila Pereira deixou escapar recentemente numa reunião com conselheiros que gosta do Canóbio e esse nome estava sendo debatido internamente. Dá para dizer que o Facundo Torres é o plano A e que o Canóbio surge como uma segunda alternativa. Também uruguaio, 26 anos de idade, assim como o Torres convocado com alguma frequência para a seleção de Yellow Bielsa, embora o Canóbio tenha brigado recentemente com o Bielsa e deixou de ser convocado. Temporada atual com a camisa do Atlético Paranaense de 45 jogos, 9 gols e 7 assistências. O que chama muita atenção no Canóbio é sua disposição. O cara que está em todas as partes do campo, briga bastante, é extremamente combativo, bem o estilo do Abel Ferreira, também por isso o Abel pediu sua contratação. Mas, importante contar que se o Atlético Paranaense é rebaixado para a Série B do Brasileiro, o valor do Canóbio ou a chance dele ser negociado é muito maior. Se o Atlético se mantém na elite do futebol nacional, o Furacão certamente vai criar enormes dificuldades para negociá-lo. Atleta comprado em 2022 do Peñarol por 2 milhões e 800 mil dólares. Só um último registro, torcedor do CAP pega bastante no pé do Canóbio por conta dos gols desperdiçados. É alguém que cria bastante, que dá oportunidades, que manda passes para companheiros, mas costuma perder gols importantes. E você, torcedor palmeirense, o que pensa sobre Facundo Torres, sobre Canóbio? Tem gostado dos nomes especulados e estudados pelo Palmeiras para o próximo ano? Já deixa registrada a sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau, tchau!